Vamos então iniciando o nosso estudo do livro Ação e Reação, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 1, Luz nas Sombras. Nós estamos então retomando o estudo desse capítulo, e nós iniciamos então, só para a gente contextualizar, André Luiz e Hilário, novamente os dois, presentes aqui no Instituto, na Mansão da Paz, que é uma escola de reajuste, e Druso era o diretor desse local. E André Luiz traz para nós uma referência que a Mansão da Paz, embora tenha um nome bastante nobre, um nome bastante acolhedor, e de fato é uma instituição acolhedora, o local onde ela se encontra, sendo ali uma extensão de nosso lar, um local que trabalha sob a jurisdição de nosso lar, se encontra em planos inferiores, num ambiente bastante turbulento, com muito sofrimento, com muitas dificuldades na região externa dessa instituição. E aqui inclusive André Luiz descreve que ele se parece com o mosteiro de São Bernardo, ficando ali entre a região da Suíça e da Itália, nos Alpes, e em vez de neve em volta, como era característico daquela região montanhosa, encontrava ali uma substância escura, uma substância lodosa, uma sombra espessa que ficava em torno daquele local. Aqui ele diz que o casarão enorme, semelhante à vasta cidadela, mantém seres de assistência e cursos de instrução, nos quais médicos e sacerdotes, enfermeiros e professores encontram, depois da morte terrestre, aprendizados e quifazeres da mais elevada importância. Cheguei a fazer uma comparação, quando nós estudamos o livro Os Mensageiros, se não me engano, ou então Missionários da Luz, quando André Luiz fazia uma excursão também, aqui em direção ao nosso mundo físico, e no meio do caminho ele fez ali uma pequena parada, ele com a comitiva que o acompanhava, eles fizeram então uma parada num posto de socorro, num ambiente com essas características, inclusive com capacidade e autonomia de inclusive encaminhar espíritos para outras reencarnações. Então nós encontramos aqui um posto avançado, com bastante semelhança com aquilo que ele descreveu. Falava sobre o ambiente em que eles se encontravam, e aí então um detalhe que chamou a atenção, eles descrevem para nós, lembrando que eles se encontravam nesse local recomendados pelo Ministério do Auxílio. Então eles não estavam lá apenas como viajantes e aventureiros, Bom dia, dona Miriam. Mas eles estavam ali recomendados exatamente para que pudessem realizar algumas observações a respeito da lei de causa e efeito. Então o próprio livro Ação e Reação, ele tem uma relação com a causa e efeito. Embora nós tenhamos ali, retoricamente, sentidos diferentes, mas causa e efeito relacionado então com ação e reação, inclusive vinculado ali com a ideia do karma para os hindus, conforme André Luiz descreve para nós. Observando então por uma das janelas da instituição, eles viram então uma ventania ululante carregando consigo substância escura, semelhante à lama aeriforme, remoinhava com violência em torvelinho estranho à maneira de treva encachoeirada. Então seria como se fosse ali um redemoinho, um furacão ali girando com essa substância bastante escura, bastante densa. E ali o detalhe que chamava atenção é que do corpo monstruoso do turbilhão terrível, rostos humanos surgiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros como vastas correntes de criaturas, agarradas entre si em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Então, nos filmes de ficção, nós temos uma ideia parecida com isso, Imagina um tornado acontecendo
numa determinada região e rostos, né, aparecendo de pessoas com aparências monstruosas, agarradas entre si, lembrando bastante, né, aquela ideia do inferno de Dante, onde nós tínhamos ali espíritos suicidas cravados na terra, né, gemendo, gritando e soltando ali palavrões e tudo mais. Nesse caso aqui nós temos esse turbilhão que girava ali em frente à instituição. Bom dia, ajuda. Druso contemplou o quadro triste, com visível piedade, a marear-lhe o semblante. E aqui depois ele começa então a explicar. Primeiro, né, Hilário pergunta por que não recolhe esses espíritos, né, na instituição, e aí ele coloca, né, que não é simplesmente o acolhimento, há necessidade, como nós já vimos em estudos anteriores, de André Luiz também, o espírito, para ser acolhido numa instituição, ele precisa apresentar um real desejo de auxílio, de transformação. Se fizerem o acolhimento desses espíritos perturbados e desequilibrados, certamente eles levariam essa mesma perturbação para dentro da instituição. Então, o que chama atenção aqui também de Druso, ele diz assim: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa: o encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne e a feição de pessoas comuns. Então, se fisicamente tinha uma aparência comum aqui na nossa sociedade terrena, espiritualmente, né, perispiritualmente, apresentavam deformidades devido a esse desequilíbrio moral e mental que eles apresentavam. Se acolhidas aqui, sem a necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrastando-nos o Instituto de Assistência Pacífica, e não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Então, assim, até mesmo a negação, o não que nós aprendemos aqui na nossa vida cotidiana, muitas vezes é uma necessidade e inclusive uma ação educativa. Então, simplesmente pelo fato de ser caridoso, né, aquele caso, né, se por acaso aparece alguém em sofrimento na porta da sua casa e você simplesmente abre as portas de sua casa com sua família lá dentro, sem tomar todas as precauções, você está se expondo a uma situação que não era necessária, né? Porque até mesmo no Evangelho nós temos aquela passagem que Jesus diz, né, que nós devemos ser mansos como as pombas, mas astutos como as serpentes. Então significa que nós temos que analisar cada situação, temos que ter as precauções e, nesse caso, pensar no bem maior, diante da má vontade, diante da indisposição de outros indivíduos. E isso vale inclusive na casa espírita. O fato das portas de uma casa espírita estar aberta para receber aqueles que precisam de ajuda, não quer dizer que qualquer um pode entrar e fazer o que quiser. Né? Então seria mais ou menos essa a ideia que nós encontramos aqui. Muitas vezes pessoas são convidadas a se retirarem das casas espíritas, né, de palestras, grupos de estudos, de trabalho, por simplesmente causarem mais perturbação do que terem uma contribuição. E aqui nós encontramos algo numa situação muito mais intensa, né, que é o caso aqui do plano espiritual. E eles têm consciência disso, né? A mesma coisa também, né, André? Atendimento fraterno, nós encontramos muito isso também. Se eles guardam, né, nesse caso, com essa tempestade magnética desses espíritos arrebatados por esse furacão, como folhas secas no vendaval, aqui comenta André Luiz, e aí então Hilário perguntou, né, eles guardam consciência disso? Na verdade ali o Druso falou aquilo das folhas, né? E aí então raros deles, essas criaturas se mantêm assim desabrigadas depois do túmulo, são aquelas que não se acomodam com o refúgio moral de qualquer princípio nobre. Então são espíritos ali, nessa maioria, espíritos realmente perversos. E nós encontramos esse tipo de espíritos aqui na nossa sociedade terrena, que cometem esses crimes, que demonstram um endurecimento, um egoísmo, né? Naquela expressão clássica, né? Espíritos que mostram uma verdadeira maldade, né? Dentro de si. Trazem o íntimo turbilhonado e tenebroso, qual a própria tormenta em razão dos pensamentos desgovernados e cruéis de que se nutrem. Odeiam e aniquilam, mordem e ferem. Alojá-los de imediato no santuário de socorro, aqui estabelecido, será o mesmo que asilar tigres desarvorados entre fiéis que oram num templo.
Esse foi o exemplo que ele colocou para nós. Depois ele vai trazendo algumas descrições também aqui, se eles ficam durante muito tempo, e a resposta é que, passada a tempestade, vem então a ideia da dor da consciência, né, do arrependimento, mas isso aí leva tempo para acontecer. E avançando, ele continua, né? Ele diz assim: conservam-se interminavelmente nesse terrível desajuste? Isso não. Semelhante face de inconsciência e desvario passa também com a tempestade, embora a crise, por vezes, persevere por muitos anos, né? Então, esses muitos anos que ele coloca aqui para nós, ele pode representar séculos para muitos espíritos. Felizmente, né, o plano espiritual ele acaba sendo separado, ou melhor, o plano físico acaba sendo protegido dessas vibrações negativas e destrutivas que interferem aqui no nosso mundo, porque nós encontraríamos ali espíritos, né, nas profundezas desses planos inferiores, espíritos com qualidades que nós não conseguimos sequer compreender. Mesmo que nós peguemos aqui os modelos de maldade que passaram aqui pelo nosso mundo, ainda assim esses espíritos não se comparam com essas feras que se encontram no plano espiritual, que durante séculos se mantém nesse endurecimento. A Jane coloca, né, ao inferno do espírito e da mente, aprisionamento pelo sofrimento, né? Então aqui mostra claramente para nós a característica do inferno íntimo de cada um. E depois coloca para nós se eles se conservam aqui, né, interminavelmente. Então, passadas essas crises, aí batida pelo temporal das provações que lhe impõe a dor de fora para dentro, refunde-se a alma, pouco a pouco, tranquilizando-se para abraçar, por fim, as responsabilidades que criou para si mesmo. Então, a necessidade de passar por essa fase de tormenta, para depois, então, começar o trabalho de regeneração propriamente dita. Então não adianta aquela ideia de que o espírito de imediato pode começar a se transformar. Ele precisa passar por uma fase primeira, né, uma fase de vamos dizer assim, de rompimento dessa carcaça que eles criaram em torno de si para começarem a se trabalhar intimamente. E aí então André Luiz chama atenção de um modo bastante interessante. Quer dizer então que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte nos lugares de treva e padecimento para que os débitos da consciência sejam ressarcidos. Ou seja, não basta o espírito sofrer no plano espiritual. Aí nós veremos aqui a explicação de Druso. Perfeitamente. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões da incontinência e revolta. Não serve como pagamento nos tribunais divinos. Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu, mobilizando a própria vontade. Aliás, os desmandos de ordem mental a que nos entregamos, desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Então, a ideia de que provas e expiações estejam relacionados apenas com o sofrimento que o próprio espírito criou a partir de suas revoltas, a partir dos seus desequilíbrios, isso não vale como pagamento. Então, a ideia do arrependimento, da expiação e da reparação, né, aqueles 3 passos para que o espírito comece o processo de regeneração de si mesmo, ele primeiro tem que passar por essa fase de depuração, de retomada de equilíbrio, para depois começar esse processo. E esse é um processo tão complexo que para muitos espíritos, né, que se encontram nesse estágio de desequilíbrio, há a necessidade de reencarnações compulsórias para que o espírito venha para o mundo físico passar por situações preso ao corpo físico, né, ou presos ao corpo físico. Esses espíritos então vão reencarnar, vão passar por dificuldades. Isso é um processo que faz parte do início do reequilíbrio. Para depois, então, quando ele volta para o plano espiritual, quando a sua consciência se encontra já alinhada, organizada, aí sim ele começa a participar desse processo de transformação. Então não é simplesmente imaginar o coitado do espírito, passou anos no plano espiritual sofrendo nas esferas inferiores. Assim que ele sai de lá, é que ele vai começar a olhar realmente o que ele precisa fazer. Esse estágio não conta.
Então o sofrimento no mundo físico ou o sofrimento no plano espiritual por uma questão de revolta e desequilíbrio não faz parte do processo educativo. São situações que nós mesmos criamos. E aí depois continua Drúzio. Cessada a febre de loucura e rebelião, então loucura é o desequilíbrio, a rebelião é do próprio espírito quando ele se rebela, se revolta contra aquela situação. Aí então, cessada essa febre, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Aí sim começa o processo. Acalma-se como a terra que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada pelo terremoto, não obstante amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço da plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora dos seus destinos. Então, olha que interessante. Vem o terremoto, agita tudo, aí então a terra se acalma, a terra assenta e aí depois começa a florescer. Bom dia, Marião. E aí depois aqui no final, a palavra, né? Agora a gente começa o nosso estudo propriamente dito, que a gente parou exatamente nesse ponto aqui na página número 7. A palavra fluente e sábia do instrutor era para nós motivo de singular encantamento. E porque me supunha no dever de aproveitar os minutos, ponderava em silêncio, de mim para comigo, quanto à qualidade das almas desencarnadas que sofriam a pressão da tormenta exterior. Então André Luiz começa a analisar a qualidade dessas almas, ou seja, quais exatamente os valores que essas almas possuem, qual a condição exata em que elas se encontram em seus mundos íntimos. E um detalhe importante que eu sempre chamo a atenção, muitas vezes nós estudamos esses livros de André Luiz, em que muitas personagens são mencionadas, muitas vezes até, se nós pegarmos assim essa parte mais literária, saímos um pouco dos protagonistas e entramos ali naqueles que são os figurantes da história. O fato de nós vermos, por exemplo, esses espíritos que não têm rostos, espíritos que não têm nomes, espíritos que são desconhecidos, ainda assim eles são espíritos que têm as suas próprias histórias. Então cada um desses espíritos tiveram sua história no mundo, tiveram seus relacionamentos, viveram amores, viveram ódios para chegarem nessa condição. Então é sempre importante lembrar que cada vez que nós encontramos essa massa de espíritos, nós temos que evitar olhar a massa, mas tentar dar um olhar individual, mesmo que seja uma olhada rápida e superficial, mas perceber que cada um desse espírito tem a sua própria história. Muitas vezes, como nós também tivemos a nossa própria história, no meio de uma massa de sofredores. E isso faz com que nós não generalizemos o sofrimento, mas individualizemos, sabendo que cada sofrimento foi causado por uma circunstância. E diz ainda para nós então, André Luiz então falava sobre a qualidade das almas. Druso percebeu minha indagação mental e sorriu, como a esperar por minha pergunta clara e positiva. Instado pela força de seu olhar, observei respeitoso. Diante do espetáculo penoso a que nos é dado assistir, somos naturalmente constrangidos a pensar na procedência dos que experimentam o mergulho desse torvelinho de horror. São delinquentes comuns ou criminosos acusados de grandes faltas? Encontraríamos por aí seres primitivos, como os nossos indígenas, por exemplo? Então, o detalhe aqui que chama atenção é que quando ele fala sobre esses espíritos delinquentes ou espíritos criminosos, de imediato ele pergunta qual é o grau de evolução desses espíritos. São espíritos primitivos, vivendo na condição de selvagens? Né? Hoje, por exemplo, seria até politicamente incorreto essa colocação de André Luiz, quando ele fala de seres primitivos como os indígenas. Porque estudando, né, as ciências sociais hoje, né, sociologia, antropologia, não existe essa comparação para saber qual sociedade é mais evoluída do que a outra. Cada uma tem sua cultura, cada um tem o seu tempo. Mas quando nós estudamos espiritualmente, nós sabemos que cada espírito, de acordo com o seu modo de viver, de acordo com suas crenças, suas culturas, seus valores, mostram um grau maior ou menor de evolução.
Então André Luiz pergunta, esses espíritos são espíritos selvagens, seja lá em que condição for, espíritos ainda primitivos, ou são espíritos que vivem numa sociedade considerada civilizada, mas são espíritos que demonstram essa delinquência, esse crime? A resposta do amigo não se fez esperar. Desculpem. Tais inquirições, quando de minha vinda para cá, me assomaram igualmente à cabeça. Há 50 anos sucessivos estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. Lembrando que essa instituição tem 300 anos de existência, 3 séculos, como foi descrito lá no início. Penetrei os umbrais dessa casa como um enfermo grave, após desligamento do corpo terrestre. Encontrei aqui um hospital e uma escola. Amparado, passei a estudar minha nova situação, anelando servir. Fui padioleiro é os carregadores de macas, cooperador da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, até que de alguns anos para cá recebi jubilosamente o cargo de orientar a instituição sob o comando positivo dos instrutores que nos dirigem. Então lembremos, dei o trabalho humilde no plano espiritual, ali parte do processo de educação, o processo de desenvolvimento do espírito. Assim como nós vimos André Luiz, quando ele chegou no plano espiritual, trazendo ali a carteirinha do Conselho Regional de Medicina dele, chegava lá dizendo, não, mas eu sou médico, onde que eu vou trabalhar? Você vai trabalhar limpando vômito, limpando fluidos, lá nas câmaras de regeneração. Depois você vai fazer alguma coisa diferente. Aí depois ele começou a estudar, começou a perceber que há necessidade do espírito primeiro se adaptar ao plano espiritual, principalmente se adaptar moralmente ao plano espiritual. Chegando então à condição de instrutor. Obrigado a pacientes e laboriosas investigações, por força de meus deveres, posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio de si mesmas. Aliás, nós estudamos isso ontem, no Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, quando nós falávamos sobre a questão dos indivíduos, que são antropófagos, canibais, antropófagos ou canibais, um dos dois casos, que são casos diferentes, como nós vimos. Então, tem até uma das perguntas do Livro dos Espíritos em que Kardec pergunta, aquele que é antropófago, ele é menos ou mais evoluído, ele tem tanta culpa quanto, por exemplo, um advogado que comete um crime? E aí então a resposta que ele recebeu foi que a quem muito é dado, muito será cobrado, mais ou menos nesses termos. Significa que aquele advogado que tem formação intelectual, que vive numa sociedade desenvolvida, estruturada, e ele comete um crime, por exemplo, um crime de corrupção, como nós vemos tanto hoje na nossa sociedade, é muito mais culpado do que aquele que comete um ato que para nós é um ato bizarro, no caso da antropofagia, mas que para ele é uma questão cultural. Não é uma questão de maldade, ele simplesmente aprendeu a fazer daquele jeito porque aquilo para ele tem um significado. Agora, aquele que comete deliberadamente um crime, esse tem um peso maior, porque ele sabia que era errado, e mesmo assim ele fez. Por isso então é colocado para nós aqui, que por força dos meus deveres posso adiantar-lhes que as densas trevas em torno somente aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio de si mesmas. Tinham o equilíbrio, alcançaram o equilíbrio e mesmo assim apagaram essa luz. Bom dia, embaixador. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Ou seja, aqueles que erram muito mais por ignorância e por ingenuidade, e não aqueles que erram deliberadamente. Cada ser será jungido por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Os selvagens, em grande maioria, até que se lhes desenvolva o mundo mental, vivem quase sempre confinados à floresta que lhes resume os interesses e os sonhos,
retirando-se vagarosamente do seu campo tribal, sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E as almas notoriamente primitivas, em grande parte, caminham ao influxo dos gênios beneméritos que as sustentam e inspiram, laborando com sacrifício nas bases da instituição social e aproveitando os erros, filhos das boas intenções. Olha só a expressão interessante, né? Os erros que são filhos das boas intenções. Ou seja, ele erra na tentativa de acertar, mas erra por falta ainda de conhecimento, de entendimento, de valores. Então, aproveitando os erros filhos das boas intenções, a maneira de ensinamentos preciosos que garantem a educação dessas almas. Asseguro-lhes, assim, que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Então já dá para a gente ter uma ideia, quando a gente faz ali uma análise, um julgamento, não pela nossa pretensão de sermos julgadores, mas o julgamento no sentido educativo, no sentido instrutivo para nós, quando nós avaliamos o comportamento de pessoas. Qual foi exatamente a motivação que o indivíduo teve para praticar determinados erros na nossa sociedade? Ele foi motivado por um impulso que ele não conseguiu controlar, ou ele simplesmente planejou aquilo e executou visando o seu benefício pessoal? Eis aí então 2 pesos e 2 medidas. E a nossa justiça, quando nós já estudamos sobre isso em experiências anteriores, nós vemos então os nossos juízes, os nossos desembargadores, ministros e tudo mais, em todas as alçadas da nossa justiça, né, as esferas da nossa justiça, eles têm que julgar baseado naquilo que é apresentado para eles. Eles não são capazes de sondar a intimidade dos indivíduos, para saber se eles estão manipulando, se eles estão ludibriando, se eles estão interpretando algum papel. Então aqui a gente acaba prendendo aquele que é inocente por falta de um recurso mais claro, muitas vezes inocentando o culpado por falta de uma visão mais clara, mas no plano espiritual não tem erro. O indivíduo naturalmente, como é colocado para nós aqui, ele é atraído para o ambiente condizente com a sua condição. Então, mesmo que a nossa justiça ainda não tenha a capacidade de fazer um julgamento justo diante das suas limitações e dificuldades, a justiça divina ela é perfeita e ela é implacável. Ela é justa para com os justos e justa para aqueles que são também os criminosos. Já me colocou, ele está ali para combater os ódios, as crueldades, o seu desejo, mantém lá. Então ele vai continuar ali preso, sempre haverá almas prontas para ajudá-los, guiá-los, confortá-los e assisti-los. Então o espírito vai se desenvolvendo naturalmente, tendo o auxílio, porque ele tem merecimento para isso. O seu erro, mais uma vez, não é um erro deliberado. E ele continua: o inferno, a rigor, pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, a expressão importante, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre. Então, olha só, província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, as influências que, infelizmente, recaem sobre nós. De vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma, da humanidade, estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra
resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo, estagiam nesses sítios por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes. Esse reconsiderando significa senta ali e fica pensando no que você fez. Então, aquele cantinho do castigo, né, popularmente chamado, para esses espíritos é essa esfera em que ele vai ficar durante um bom tempo pensando naquilo que ele fez, até que ele se reconheça como o espírito que errou de fato, e não simplesmente que foi por acidente. Então ele vai ficar por anos reconsiderando as suas atitudes, antes da reencarnação que lhes compete abraçar, para o reajustamento tão breve quanto possível. Então, antes daquela reencarnação programada, com suas provas e expiações devidas para o seu reajustamento, ele vai ficar durante um bom tempo nessas condições. E aí, então, como nós já vimos em outras passagens, há ainda nesses intervalos aquelas reencarnações compulsórias, sem a qual esses espíritos não conseguiriam avançar. E é um estado muito real, de fato né, Jane? Desse modo, dispunha-se Hilário a ensaiar conclusões, mas Druso, apreendendo-lhe a ideia, atalhou sintetizando. Então, desse modo, os gênios infernais, que supõem governar esta região, com poder infalível, a que vive por tempo indeterminado. A gente chegou a ver dois casos, né, em que nós analisamos, né, essas regiões de grande perturbação com esses governantes, né? Vimos no livro Libertação o espírito Gregório e vimos no livro Céu Azul também o espírito Sucano, né? Então são dois casos em que nós estudamos com situações semelhantes. Aqueles espíritos perversos que tiveram a atenção do plano espiritual superior, representados ali por aquelas que foram suas mães, tentando influenciá-los para que eles mudassem de posição, o que acabou acontecendo, como nós vimos na história dos dois livros. Então, esses gênios infernais que governam essas regiões, que supõem governar, né? Essa que é a colocação interessante, porque nós vimos até mesmo no Céu Azul e também lá no Libertação uma explicação interessante, porque esses espíritos acreditam-se líderes e governantes daqueles locais, mas na verdade é permitido que esses espíritos governem esses locais exatamente porque eles se tornam também instrumentos de depuração para aqueles outros espíritos que são ali controlados por eles. Então, se um espírito sofre sendo dirigido e sendo pressionado por esses, entre aspas, governantes, é porque esse espírito tem o merecimento de estar vinculado àquela faixa vibratória. Por isso, então, é colocado, né, os gênios infernais que supõem governar essa região, com poder infalível. Até mesmo essa ideia de um poder infalível, de um poder soberano, é permitido que eles se sintam assim. Vivem por tempo indeterminado. As criaturas perversas que com eles se afinam, embora lhes padeçam a dominação, que era o que eu estava falando agora para você, aqui se deixam prender por largos anos. E as almas transviadas na delinquência e no vício, com possibilidades de próxima recuperação, aqui permanecem em estágios ligeiros ou regulares, aprendendo que o preço das paixões é demasiado terrível. Para nós que somos estudantes da doutrina, a expressão, a ideia das paixões, elas acabam tendo uma visão muito mais profunda, né? Porque no popular, quando você fala que está apaixonado, você está apaixonado e pronto. É aquela questão do afeto, aquele sentimento intenso e coisa e tal. Mas quando nós começamos a estudar de um modo mais filosófico a ideia das paixões, nós vemos que são todos aqueles impulsos que, eu digo, de alguma forma nos prendem a determinados interesses que nós temos aqui no mundo físico. E lá no Livro dos Espíritos, nós veremos isso em breve, os Espíritos dizem que as paixões podem ser como cavalos desgovernados, que se não forem devidamente tratadas, elas podem fazer estragos. Então, dessas paixões nós temos então, né, os desejos, o apego, o exagero, né, das nossas emoções. Tudo isso traz para nós, infelizmente, bastante desequilíbrios. Então ele diz assim para nós, né, aprendendo que o preço das paixões
é demasiado terrível. Para as criaturas desencarnadas desse último tipo, que passam a sofrer o arrependimento e o remorso, a dilaceração e a dor, apesar de não totalmente livres das complexidades escuras com que se arrojam as trevas, as casas de fraternidade e assistência como esta funcionam ativas e diligentes, acolhendo-as quanto possível e habilitando-as para o retorno às experiências de natureza expiatória na carne. Então, várias instituições estão ali preparadas, ativas e diligentes para acolherem esses espíritos, então, que mostram esse desejo de transformação. E a partir dali, então, são acolhidos, são habilitadas e são preparadas para esse retorno de natureza expiatória. E geralmente a gente já pode imaginar que são expiações bastante dolorosas, né? Porque pela intensidade das energias que se encontram concentradas nesse local, dá para a gente ter uma ideia da natureza do erro que o indivíduo praticou. E aí, consequentemente, né, uma expiação também compatível com a intensidade desse erro. Lembrava-me do tempo em que perlustrara, por minha vez, semiconsciente e conturbado os trilhos da sombra, quando do meu desligamento do veículo físico, confrontando meus próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Então André Luiz já começou a fazer ali uma revisão da sua própria história, percebendo que durante 8 anos, nós vimos isso no primeiro capítulo de Nosso Lar, durante aproximadamente 8 anos, André Luiz ficou revivendo todo aquele pesadelo consequente do seu modo de viver aqui no plano físico, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com os seus vícios, né, com a autodestruição que ele mesmo se promoveu, ainda que de uma forma inconsciente, chegando no plano espiritual, então esgotando todas as suas energias para apenas depois ser devidamente resgatado e encaminhado para o tratamento, para depois se tornar aquilo que ele se tornou. Lembrando que nós estamos aqui em 1957. Esse livro, né, como nós vimos na introdução, ele é uma celebração do centenário do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, 1857 o Livro dos Espíritos, 1957 a publicação desse livro. André Luiz, então, diríamos que ele está no plano espiritual há aproximadamente 20 anos. 39 foi a publicação do Livro dos Espíritos, 57 a publicação desse livro. Então, 18 anos após a publicação desse livro que ele trouxe para nós, o primeiro, que foi o Nosso Lar. Só para a gente poder fazer ali uma análise cronológica, né, do tempo, conforme as coisas vão acontecendo. Então ele fez ali uma análise dos próprios estados mentais do passado e do presente, quando o orientador prosseguiu. Segundo, é fácil reconhecer. Se a treva é a moldura que imprime destaque à luz, o inferno, como região de sofrimento e desarmonia, é perfeitamente cabível, representando um estabelecimento justo de filtragem do espírito a caminho da vida superior. Então essa filtragem, ela traz ali, né, uma situação bastante dolorosa para o espírito. Seria literalmente aquele esmeril, né, que vai agredindo a pedra, né, nas suas várias graduações de abrasividade, né? Então aquela pedra mais grossa, depois uma pedra um pouco mais fina, e até chegar naquela em que apenas o polimento é necessário. Então vai fazendo ali aqueles estágios de depuração. Algo realmente bastante doloroso para o espírito. E tudo isso dentro do campo moral, na sua consciência, na sua mente. O Jânio colocou, né, nenhuma alma é deixada sem conforto, a menos que ela queira, né? Lembrando que o mundo do pensamento é mais nítido após a morte física, e sendo tão nítido assim, tão intenso também são as consequências desse pensamento. E as consequências, a intensidade dessas consequências, elas são representadas tanto positivamente como negativamente. O espírito que é nobre, o espírito que viveu dignamente, chega no plano espiritual e a sua mente começa a absorver todas as vibrações positivas em toda a sua intensidade.
ele vive realmente ali, sente as energias do amor, sente as energias, né, das virtudes. E ao contrário, o espírito, quando chega lá de um modo perturbado, ele acaba intensificando esse lado negativo. Então lembremos que lei de causa e efeito, ação e reação, não estão os dois, nesse caso, relacionados apenas ao sofrimento. Toda a conquista do espírito também é um resultado da causa e efeito. A causa, o esforço, a dedicação, o trabalho. O efeito, a recompensa. Então, positivamente e negativamente, todos estamos submetidos a essa lei de causa e efeito. E ele continua: todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. Então, aqui usando uma comparação bastante simples, aquela criança que come doce demais e depois fica com dor de barriga, o pai fala assim: você aprendeu que não pode comer isso assim, desse jeito, Então, da próxima vez você maneira, você come com mais cuidado, para você não passar por esses perrengues depois. Aqui é a mesma coisa, essas chagas, essas dores morais, são na verdade uma consequência para que o espírito possa despertar. É o caso que nós temos da pedagogia divina, essa expressão que eu gosto bastante de usar, porque mostra exatamente qual é o processo educativo usado por Deus, que é fazer com que nós aprendamos com os nossos próprios erros e com os nossos próprios acertos. Ninguém vem nos punir. É o próprio espírito que cria para si as situações do seu aprendizado, tanto positivamente como negativamente. A ideia de Deus carrasco, a ideia de Deus vingativo, isso é coisa do passado, quando era necessário trazer o temor para educar aquelas almas primitivas, ou melhor, nos educar naquela nossa condição primitiva. A partir do momento em que a nossa consciência desperta para essa realidade do espírito imortal, do espírito que é capaz de construir sua própria história, então nós começamos a ter um entendimento diferente. Tudo aquilo que me acontece de positivo ou negativo é resultado das minhas próprias escolhas. Ainda que nós encontremos, em muitas situações no nosso mundo, eventos que não podem ser explicados apenas pela visão material, o que nos deixa, infelizmente, intrigados e até mesmo inconformados. É o caso, por exemplo, de vermos, como acontece nas grandes cidades, uma criança que acaba desencarnando por uma violência, uma pessoa que é aparentemente inocente sofre uma determinada injustiça. Então nós olhamos apenas aquele momento, olhamos apenas aquele cenário. E aí nós dizemos, não é justo que aquela pessoa passe por essa situação. E aí então a doutrina espírita vem, nos abre a mente e diz assim: pera lá, vamos analisar o contexto. E aí então nós pegamos aquele espírito, analisamos a sua linha histórica e percebemos que aquele momento é a culminância de uma situação que ele mesmo criou no passado. Então por isso a doutrina tem essa característica do Consolador prometido. Porque a consolação vem exatamente através do esclarecimento. Não é para a gente simplesmente se conformar com a situação, mas é compreender que a justiça de Deus é perfeita e que cada um de nós se submete às experiências por nós mesmos criadas e que, se for bem vivida, daí bem-aventurados os aflitos, se for bem vivida, acaba trazendo para nós um impulso significativo para o nosso crescimento. E ele continua: as inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal. Por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. Então aqui também nesse trecho, olha como a gente não pode ficar desatento para perceber que cada uma dessas orações, cada parágrafo, cada frase, traz para nós um aprendizado. Então, as inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, que são esses governantes, esses líderes, esses chefes me fugiu a expressão, não são gangues, chefes de grupos, de espíritos perversos, de obsessores e tudo mais, que se acham detentores de poder, que são capazes de conduzir outros espíritos para trazer juízo para outros e tudo mais, eles admitem
que trabalham para si mesmos, eles fazem pela vontade própria, eles fazem porque eles desejam realizar tal coisa, já que a justiça divina não acolheu, né, os pedidos que eles fizeram e tudo mais. Na verdade, eles são instrumentos de Deus. Porque aqueles que sofrem o assédio, aqueles que sofrem essa violência, são espíritos que com eles estão afinizados. E eles, então, acabam realizando. Aí a gente entra, infelizmente, lá naquele ensinamento do Evangelho. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então aquele que sofre, né, nós chegamos até a ver isso, só para a gente poder ilustrar melhor, quando nós estudamos, né, na semana passada, naquela nossa introdução do estudo aqui do nosso ano letivo, nós fizemos o estudo daquela crônica trazida sobre o incêndio no edifício Joelma, aqui em São Paulo, né? Lembrando que nós estudamos sobre o circo de Niterói, estudamos sobre o Joelma, e aí então, conforme as revelações que foram trazidas para nós, aqueles indivíduos que sofreram lá no edifício Joelma, com o incêndio, com a queda do precipício e tudo mais, eram espíritos que estavam relacionados com as cruzadas, que cometeram esses mesmos crimes. Então nós vamos observando ali todas as coisas acontecendo. E no caso do circo de Niterói, voltou então para as arenas romanas, onde então os cristãos eram colocados lá, já que perdeu a graça aquela coisa dos leões, ficar matando todo mundo, simplesmente envolveram todos com combustível e incendiaram. E aí então aquela resposta, o esclarecimento que foi trazido para nós, de imediato nós recebemos aquela psicografia, né, o Dudu trouxe para nós, daquele espírito amigo que disse assim: para aqueles cristãos, a recompensa veio para eles, porque eles souberam viver aquilo lá. Agora, para aqueles que cometeram aquele ato, a expiação, embora demorada, chegou no seu tempo certo. Então, cada um ali acaba sendo instrumento do outro nesse processo de aperfeiçoamento. Aquele que hoje é vítima foi no passado algoz, e aquele que hoje é o algoz, no futuro será vítima. Todo um processo de constante aperfeiçoamento. 20 séculos para reunir todos, né, André? O tempo que demorou. Já me lembrou, né? Lembrar sempre que são encorajados e se corrigem, né? Pensamentos concentrados de perdão e de compaixão, corrigir os erros que cometeram em sua vida terrena, né? Tudo parte desse processo de aperfeiçoamento, tudo no seu devido tempo. Então, por esse motivo, tudo na vida é movimentação para a vitória do bem supremo. E isso, né? É interessante que a gente tem visto aqui nesses livros a situação atual do nosso planeta, né? A situação moral do nosso planeta. Então a gente sempre vai ver a perversidade, a gente sempre vai ver o sofrimento, essa lei de causa e efeito vindo para nós de uma forma tão dolorosa, né? No futuro nós só teremos histórias sublimes. Não teremos mais necessidade de usar essas ilustrações tão tétricas, ilustrações tão perturbadoras, para trazer para nós um ensinamento. Mas, infelizmente, ainda para nós, é a melhor forma de trazer um impacto na nossa mente. Porque nós só aprendemos com o choque. Nós ficamos chocados com as situações. Quando nós tivermos o esclarecimento virá de uma forma doce, de uma forma suave. Então cada um de nós ainda evoluindo, se desenvolvendo no seu devido tempo. Druso ia prosseguir, mas invisível campainha vibrou no ar, e mostrando-se alertado pela imposição das horas, levantou-se e disse-nos simplesmente: amigos, chegou o instante de nossa conversação com os internados, que já se revelam pacificados e lúcidos. Dedicamos algumas horas, 2 vezes por semana, a semelhante mistério. Erguemo-nos sem divergir e acompanhamo-lo prestamente, né? Então é aquela terapia em grupo, né, podemos dizer assim, para facilitar o aprendizado de todos. Já avançamos para o capítulo número 2, comentários do instrutor. Ficou meio quebrado, né, por causa da introdução que nós fizemos no último encontro, acabou tomando um pouco do nosso tempo
né, para a leitura do capítulo completo. Mas a gente lembra sempre, né, que toda a introdução é tão importante quanto o próprio conteúdo do livro, né? Então, comentários do instrutor, capítulo número 2. O recinto a que demandáramos era confortável e amplo, mas a expressiva assembleia que o lotava era, em grande parte, desagradável e triste. Então, embora estejam mais equilibrados, eles não perderam ainda aquela característica desagradável e triste que eles tinham por estarem vinculados àquela região, àquela faixa vibratória. É a mesma coisa que nós, por exemplo, ao estudarmos o livro Memórias de um Suicida, né, que nós vimos, e aí então depois do Vale dos Suicidas, depois do acolhimento, todos foram para aquela zona de internação, para aquele setor de internação, o setor masculino nesse caso, né? A gente lembrou também, né, que lá o Hospital Maria de Nazaré, ele separava os grupos, né, mulheres, homens, né, para não ficar aquela mistura perturbadora para todos, pelas condições em que eles estavam. Então, quando nós falávamos das pessoas que estavam internadas lá naquele setor, não era descrito para nós as condições físicas deles. Físicas no sentido fluídico, né? Então, mostrava ali Camilo conversando, mostrava o outro conversando, uma coisa ou outra, mas a aparência deles também não seria diferente dessa descrição. Aquela aparência desagradável e triste. Embora eles estivessem higienizados, eles não perderam aquela característica de acordo com o sofrimento, afinal de contas, eles eram suicidas. Ao clarão de vários lampadários, podíamos observar do largo estrado em que nos instaláramos com o orientador os semblantes disformes que, em maioria, ali se congregavam. Aqui e ali se acomodavam assistentes e enfermeiros, cuja posição espiritual era facilmente distinguível pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Dá para a gente ter uma ideia, né, da imagem perturbadora que era aquele ambiente, né? Então, como André Luiz e Hilário eram dois espíritos que já estavam num estado mais evoluído, né, de trabalhos na seara espírita, ou principalmente no trabalho no mundo espiritual, não necessariamente espírita, né, mas no mundo espiritual, eles então viam com naturalidade o estado em que aqueles espíritos se encontravam. Mas para um espírito comum, como nós, por exemplo, né, que a gente sempre faz planos, né, quando eu desencarnar eu vou para o mundo espiritual e eu vou trabalhar em tal coisa, eu quero ir fazer tal lugar, não sei, eu quero fazer tal coisa em tal lugar. Como se isso fosse fácil, bastaria apenas a gente ser colocado naquele local que o nosso estômago aguentaria. E na verdade não. Nós temos que estar preparados psiquicamente para lidarmos com tudo isso. E aqui nesse caso, né, como eles já estavam acostumados, fica muito fácil. Mas imaginar essa quantidade de enfermos com essa aparência desagradável e triste é algo realmente que precisa de um processo, né, de adaptação para todos nós. Pois é, Andréia, o detalhe, né, é que tudo acontece no seu devido tempo. Né? Eu sempre fico imaginando, quando eu penso no plano espiritual, né, aquela ideia assim, né, poxa, deve ser bacana você trabalhar na assistência de espíritos que estão desencarnando, né? Então você vai trabalhar naquele grupo imediato que vai ajudar no desligamento daqueles espíritos. Aí chega no plano espiritual, oba, eu quero trabalhar com tal coisa. Aí de repente você é levado para uma calamidade, para uma tragédia. E aí você vai ver aqueles espíritos, aqueles corpos esquartejados, aqueles corpos naquela condição. Quem disse que a gente consegue com facilidade tudo isso? Então, enquanto eu fico imaginando aqui nos meus sonhos, né, nas minhas ideias, a realidade é muito diferente. E dominar, principalmente lá, né, Jane, dominar essas emoções é muito mais difícil. Então, só para trazer para nós essa ilustração. Vamos lá então, continuando aqui a descrição.
Calculei em 200 aproximadamente o número de enfermos que à nossa frente se reuniam. Mais de 2/3 apresentavam deformidades fisionômicas. Quem terá visitado um sanatório de moléstias da pele, analisando em conjunto os doentes mais graves, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas e dificilmente reconhecíveis. Acho que ele foi aqui, André Luiz, ele foi bastante generoso nessa descrição, né? Um sanatório de moléstias da pele, como por exemplo, um ambiente de leprosos. Imaginemos esse quadro que a gente, né, na maioria, tem apenas contato na televisão, quando eles colocam ali as maquiagens, os efeitos especiais, aquela coisa toda, né? Então, imagina um leprosário com pessoas em alto estado de lesões. Essa é a característica desses espíritos. Algo realmente angustiante e deprimente nas condições deles. E continua. Notando a quase completa quietude ambiente, indaguei de Druso quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-me o generoso amigo que nos achávamos em salão interior da cidadela, exteriormente revestido de abafadores de sons. Aqui também tem um detalhe interessante, né, que a proteção, esse revestimento desses abafadores que eles colocam, tem o objetivo de proteger esses espíritos daqueles sons lá fora. Assim como acontecia em nosso lar, quando eles tinham um trabalho muito intenso de proteger os pacientes, e Manuel Filomeno de Miranda também relata sobre isso, de proteger os pacientes das vibrações do planeta. Quando nós estávamos ali em estado de guerra, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, né, em que a história de André Luiz ali acontece, lá no livro Nosso Lar, também outras perturbações aqui no mundo físico. Então, as nossas vibrações afetam esses pacientes que ficam mais agitados, que ficam mais inquietos. Então, há essa proteção para que eles não sofram essa perturbação, exatamente pelo fato deles estarem num processo de restabelecimento. Integrando a equipe dirigente, Hilário e eu passamos a conhecer companheiros agradáveis e distintos. Os assistentes Silas e Honório e a irmã Celestina, 3 dos mais destacados assessores na condução daquela morada socorrista. Não nos foi possível qualquer entendimento além das saudações comuns, porque o orientador, após indicar um dos enfermos para proferir a oração de início, que ouvimos emocionadamente, tomou a palavra e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Irmãos, continuemos hoje em nosso comentário acerca do bom ânimo. Não me creiam separado de vocês por virtudes que não possuo. A palavra fácil e bem posta é muitas vezes dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. A prisão redentora da carne acena-nos ao regresso. É que o propósito da vida trabalha em nós e conosco, através de todos os meios, para guiar-nos à perfeição. Cerceando-lhe os impulsos, agimos em sentido contrário à lei, criando aflição e sofrimento em nós mesmos. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria o ponto final aos nossos problemas, enquanto outros muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade por haverem abraçado atitudes de superfície nos templos religiosos. A viagem do sepulcro, no entanto, ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro, para a nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sob as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Se somos vítimas de nós mesmos, somos igualmente beneficiários da tolerância divina que nos descerra os santuários da vida para que saibamos expiar e solver, restaurar e ressarcir.
Na retaguarda, aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós, quando não estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho vasta sementeira de ódio e perseguição. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento, que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, libertando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil de agora com os males que alimentamos em nosso ser. Nossas ligações com a retaguarda, por essa razão, continuam vivas. Laços de afetividade mal dirigida e cadeias de aversão aprisionam-nos ainda a companheiros encarnados e desencarnados, muitos deles em desequilíbrios mais graves e constringentes que os nossos. Nutrindo propósitos de regeneração e melhoria, somos hoje criaturas despertando entre o inferno e a terra, que se afinam tão estranhadamente um com o outro como nós em os nossos feitos. Achamo-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei? Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados ao carreiro dos homens, que nos acusam das faltas, compelindo-nos a memória ao mergulho nas sombras? Druso fez ligeira pausa e, depois de significativo gesto, como que indicando a torturada paisagem exterior, prosseguiu em tom comovente. Em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no avitamento de si mesmas. O céu representa uma conquista, sem ser uma imposição. A lei divina, alicerçada na justiça indefectível, funciona com igualdade para todos. Por esse motivo, nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva, enceguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. O espírito, em desarmonia com os desígnios superiores, descortina o horizonte próximo e caminha corajoso e sereno para adiante a fim de superá-lo. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. Definindo assim a posição que nos é peculiar, somos almas entre a luz das aspirações sublimes e o nevoeiro dos débitos escabrosos, para quem a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Em verdade, por muito tempo ainda sofreremos os efeitos das ligações com os nossos cúmplices e associados de intemperância e desregramento, mas dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino, solvendo escuros compromissos e, sobretudo, promovendo novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Sujeitando-nos às disposições das leis que prevalecem na esfera carnal, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos, sob o véu de temporário esquecimento, facilitando-se-nos assim a reaproximação preciosa. Dependerá desse modo de nós mesmos convertê-los em amigos e companheiros, de vez que, padecendo-lhes a incompreensão e a antipatia, com humildade e amor, sublimaremos nossos sentimentos e pensamentos.
plasmando novos valores de vida eterna em nossas almas. Então aqui só para a gente fazer um resumo, vai com Deus, André. Só para a gente fazer um resumo aqui então, ele fala exatamente isso, né? A ideia que nós temos de que o mundo espiritual não existe, ou que o mundo espiritual sempre vai nos acolher positivamente porque a morte já é um processo de transformação, nos esquecendo ali das nossas consciências que vão sempre nos oferecer aquilo que nós mesmos criamos durante a nossa trajetória. E aqui essa parte também final diz que essas leis que nos colocam de volta aqui no mundo físico através da reencarnação vai fazer com que nós nos aproximemos de pessoas, locais ou situações. E que essa reaproximação tem por objetivo fazer com que nós nos reharmonizemos em cada uma delas. Agora, infelizmente, né, o que nós vemos hoje é uma incompreensão muito grande que nós ainda enfrentamos. A incompreensão, por exemplo, a insatisfação com a nossa família, a insatisfação com a nossa condição atual, a revolta, a inconformidade. Então aquilo que para nós seria parte de um processo de depuração, acaba sendo ali, né, o motivo da nossa rebeldia, da nossa revolta. A grande maioria acaba, de alguma forma ou de outra, aprendendo alguma coisa. Então ninguém que reencarna volta com o mesmo débito que reencarnou, cumprindo ali tudo aquilo que, sem que ele crie nada que vá agravar a sua situação. Então ele aprende um pouco mais. Então, em vez de você quitar 100% da sua dívida, né, de você se reajustar 100% perante as leis divinas numa única encarnação, muitas vezes você vai ali 20%, 30%. Exatamente por essa inconformidade que nós temos. E nós vemos, né, lembrando sempre que essas instruções, elas não servem para nós apenas como espíritas, elas servem para o mundo. Então, independente da pessoa acreditar ou não acreditar, ter a certeza ou não ter certeza desse processo, ela será submetida a ela. Então, inconscientemente, algumas pessoas acertam, inconscientemente, outras pessoas erram. Mas o processo é o mesmo para todos nós. A Jane colocou: como dominar as emoções e transformar em aspirações. Preciso compreender a justiça e o equilíbrio da vida, né? O autoaprisionamento das almas. Então, sem essa compreensão, nós vivemos cegamente acreditando que a nossa existência aqui no mundo físico não passa de uma aventura. Aventura que para uns é uma aventura positiva, agradável, cheia de emoções, para outros uma aventura extremamente dolorosa e sofrida. Então o acaso acaba sendo ali o principal regente das nossas jornadas. Agora, quando a gente começa a ter uma compreensão, a gente percebe que aquele que tem uma vida, que vive ali experiência mais favorável, mais agradável, com algumas facilidades, esse acaba tendo ali mais riscos de se endividar do que aqueles que já vêm com as suas limitações e privações. Embora todos, né, tanto podem ser bem-sucedidos como mal-sucedidos também. Porque aquele que chega com privações, como nós vimos anteriormente, que não aceita, que se revolta e tudo mais, ele acaba não aprendendo nada, ele simplesmente se revoltou. E aquele que vive apenas os prazeres do lado positivo, sem construir nada que vá favorecê-lo, em termos de desenvolvimento de valores, também vai passar a vida aqui apenas numa aventura. E aquilo que foi colocado para ele como recurso para o desenvolvimento vai ser simplesmente para a satisfação dos seus prazeres, vivendo de uma forma egoísta. Eis aí o problema. Um dia li isso e gravei em mim, procuro seguir, mas escorrego às vezes, né? Ali palavra de Satya Sai Baba, né? Que é aquele orientador espiritual indiano, né? Seja verdadeiro, seja justo, seja atento, esteja vigilante, seja puro e repleto de amor. Quer dizer, é a receita de bolo para todos nós, né? Tudo aquilo que nós fizermos de bem para nós mesmos e para o outro sempre vai se reverter em coisas positivas para nós, né? Então, é ali aquela frasezinha de cabeceira, né, Jane? Deixa eu ver aqui. Só ver quanto que falta, só um instantinho, pessoal. Ainda falta bastante.
Deixa eu só ver aqui para a gente concluir. Ante a pausa que o instrutor imprimiu às nossas considerações, voltei-me para a assembleia que o escutava, suspensa nas flamas de elevada meditação. Alguns dos enfermos ali enfileirados tinham lágrimas nos olhos, enquanto outros mostravam o semblante estático dos que se conservam entre o consolo e a esperança. Druso, que também sentia o efeito de suas palavras nos ouvintes reconfortados, continuou. Só para finalizar então aqui a palestra dele. Somos espíritos endividados com a obrigação de dar tudo em favor da nossa renovação. Comecemos a articular ideias redentoras e edificantes, desde agora, favorecendo a reconstrução do nosso futuro. Disponhamos-nos a desculpar os que nos ofenderam, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vítimas. Cultivando a oração com serviço ao próximo, reconheçamos na dificuldade o gênio bom que nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, espalhemos nas províncias de treva e de dor que nos rodeiam, o socorro da prece e o concurso do abraço fraternal, preparando o regresso ao campo de luta, o plano carnal, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantar o bem. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. Superando nossas enfermidades morais e extinguindo antigas viciações no triunfo sobre nós mesmos, acrisolaremos nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas aos que jazem na lama do infortúnio. Nós que temos errado nas sombras, atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o suplício do fogo na alma opressa, poderíamos acaso encontrar maior felicidade que a de subir alguns degraus no céu para descer com segurança aos infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achamos ontem, nas furnas da miséria e da morte? Dezenas de circunstantes entreolharam-se admirados e felizes. Ou seja, o que ele deu aqui foi uma injeção de ânimo em todos eles, mostrando que eles, se regenerando e se elevando, estarão em condições de voltar e ajudar. A essa altura mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade, a se lhe irradiar do tórax em cintilações opalinas. Fitei meu companheiro e, reparando-lhe os olhos enevoados de pranto, busquei sufocar minha própria comoção. O instrutor não falava como quem ensinasse teorizando. Estampava na voz a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali congregados, quais se lhe fossem, todos eles, filhos queridos do coração. Supliquemos ao Senhor, prosseguiu comovidamente, nos conceda forças para a vitória, vitória que nascerá em nós para a grande compreensão. Somente assim, ao preço de sacrifício no reajuste, conseguiremos o passaporte libertador. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste e, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Bom, aqui a gente para então no nosso estudo, que vamos começar aqui agora algumas conversas. Então, terminada a palestra, feita aqui então essa introdução, ou melhor, tendo essa conversação com esses espíritos, mostrando para eles então a esperança, mostrando para eles o caminho que eles podem percorrer a partir desse trabalho, principalmente Druso, tendo sido, como nós vimos acima, um dos pacientes da instituição, que chegando nela e percebendo como ela, o ambiente em que ela se encontra e os tipos de espíritos que são acolhidos, ele também foi um desses espíritos